Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um Conexão Autêntica. E aqui você sabe, né? Não tem edição não. Aqui o que a gente conversar aqui vai para você aí. E ó, se preparem, entendeu? Abram as boquinhas aí, porque hoje vocês realmente vão se deliciar com o nosso papo aqui, com uma pessoa mega especial. Mais uma mega. A gente só traz mega especial para cá. Vocês sabem disso, né? Mais uma pessoa mega especial que vai estar com a gente aqui, né, tá? Exatamente, sejam bem-vindos, boa noite. E nós temos bom gosto para convidados, né? E o público também, que sempre pede os convidados especiais. E eu acredito que esse bate-papo vai ser de muita informação, de muita conexão também, e vai clarear algumas dúvidas do nosso público, com certeza. Com certeza é um bate-papo para deixar o sorriso em dia, né? Exatamente. Totalmente em dia, né? Então, deixa eu apresentar essa nossa convidada querida aqui. Então, hoje aqui, pessoal, no Conexão Autêntica, a gente vai mergulhar numa trajetória que começa nos anos 90, com alguém que domina o tratamento de canal. Hã? Tratamento de canal mesmo, né? A dentista que vê além da dor, que atua no serviço público, né, e que mantém seu consultório próprio, que já atuou lecionando e que é uma referência em excelência clínica. Simples assim, né, minha amiga? Imagina essa pessoa que se especializou em endodontia, né, logo no fim da década de 90 e que desde então atende todos com a mesma dedicação. E atende mesmo, né, tá? Atende, é uma 1000%, né? carinhosa e A gente abre até vou facinho a boca pra revelar. ela, né? Facinho a Sim, gente e abre. eu tinha medo, hein? Traumatizada total. E hoje em dia fui curada. E é isso, né? Ela viveu com custos altos, desafios e muitas vezes precisou equilibrar a prática clínica, ensino e maternidade. Ela vai falar um pouquinho disso, né? Desses conflitos. A gente estava falando agora há pouco aqui fora sobre os conflitos da profissional. A nossa convidada dedica mais de 30 anos, pessoal, mais de 30 anos da sua vida à odontologia, né? Forma profissionais, salva sorrisos e devolve a autoestima. Só isso aí já vale a pena, né, você ficar aqui com a gente, porque você vai receber muita informação importante, eu tenho certeza, tá? Então fica aí, fica conosco até o final para saber um pouco mais sobre essa mulher de muitos talentos, que é sinônimo de conhecimento e generosidade. Seja muito bem-vinda à Conexão Autêntica, minha querida amiga, doutora Daniela Crespi Sartori. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, tá? Obrigada, Ricardo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e também fico muito feliz pela oportunidade de ter vocês como meus pacientes, né? Então, 30 anos, né? Vocês contaram minha idade, já falaram que eu comecei em 90. Então, Tita, você já nasceu Mas tá já. maravilhosa, tá Você ótima. já nasceu. Ó, falando em nascer, né? Antes da gente ir para a parte realmente que o pessoal quer saber, né? Em relação à parte odontológica e coisa e tal. Conta um pouquinho aí dessa sua trajetória aí da menina Daniela. Será que você já queria ser dentista lá pequenininha? Já falava para os coleguinhas abrir a boca? Abre a boca. Não começou de infância, porque eu tinha uma vizinha que eu amava de paixão, que era professora de matemática, né? Então, eu não queria exatamente fazer matemática, mas eu queria ser como a Sandra, que é minha vizinha. Então, eu falei o tempo todo que eu queria ser professora de matemática. Só que no colegial, eu comecei a fazer os testes vocacionais e pensar bem a respeito do que eu gostaria de fazer. Eu gosto muito de trabalho manual. E eu gostaria de trabalhar sozinha, executando aquele trabalho, independente de uma equipe. Pensava muito nisso. Aí veio a odontologia. Aí eu logo prestei, com 17 anos, prestei vestibular e comecei a fazer a faculdade de odonto. 17 anos. Me formei com 21 anos. Eu era a mais nova da sala. Você era a caçula da sala. E aí, na odontologia, desde o primeiro ano, eu gostava de todas as matérias. Gostava de estudar tudo. Só não gostava de entrar no laboratório de anatomia. Aquilo me assustava um pouco, aquele cheiro, porque a gente ficava fechada. Mas foi muito
Bom, depois de quando entraram as matérias práticas, eu sempre gostava, e gostava do que era mais difícil, que é a parte de endo, que ninguém gostava. Todo mundo tinha medo, os professores eram os mais bravos. E eu gostava, sempre gosto de desafio, né? Gostava de desafio, então aquilo é o mais difícil, eu acho que eu vou no que é mais difícil. E foi muito bem. Eu tinha uma professora que ela era chamada de general na parte de endodontia. Imagina. E ela era a minha assistente. Então, quando eu fazia uma pergunta para ela, ela respondia com outra pergunta que era da aula. Eu falava assim, vamos ver se ela assistiu a aula direito. Aí eu respondo isso, eu ajudo ela. E sempre deu certo. Então, o general, que era para ser o meu terror, foi o que praticamente pegou na minha mão. E aí, no primeiro dia que eu senti o que era endodontia, eu deslanchei, né? Então, tiveram prêmios na faculdade, no curso de graduação da endodontia, e eu senti que eu estava no lugar certo, na especialidade certa. Tanto é que há pouco a gente estava falando com as colegas sobre a aposentadoria, né? Que uma hora vai chegar. E aí falaram assim... Vem um pouquinho mais para frente, Dani. Quando a gente se aposentar, né? O que vai fazer? Ah, vai fazer tricô? Vai viajar? Eu falei assim, bom, quando eu estiver sem fazer nada, meu trabalho manual vai ser... Acho que eu vou fazer canal. Vou continuar fazendo canal. Porque não é um sofrimento para mim o trabalho, muito pelo contrário. Mas eu gosto de todas as áreas da odontologia, só que tudo é muito específico. Não dá para a gente ter conhecimento de todas as áreas e se colocar para fazer todas as áreas, né? Porque tem gente que se formou como eu e fez especialização em orto e é ortodontista até hoje. Então, ela tem 30 anos de conhecimento em ortodontia. Então, a formação como clínico geral é muito importante. E é o que hoje em dia as faculdades, às vezes, não estão incentivando muito, né? Você tem noção de tudo, né? Você precisa saber o básico, porque é um paciente. Né? Naquele contexto, para algumas dificuldades, você encaminhar por uma especialização. Então, praticamente foi assim, eu amo tudo da odontologia, só que não tenho um conhecimento amplo em todas as áreas, né? Ficou mais na clínica geral, eu gosto bastante de prótese, faço prótese, fiz especialização em implantes, também faço implantes. Agora depois da pandemia, algumas coisas mudaram. No mundo geral, né? E na odontologia também. Então, quase todos os pacientes, eles têm algum problema com apertamento, com bruxismo. Então, é uma área que a gente tem, todo dentista, acho que devia ter um conhecimento maior. Então, é minha área agora de aprofundar aquele negócio, um pouco. Quem tem ansiedade vai ter problema com bruxismo, né? Isso é também, fato. né? E precisa tratar, porque muita gente, logo após a pandemia, os pacientes, eles surgiram de uma maneira diferente para o consultório. Então, todo mundo se afastou, né? Não iam ao consultório porque tinham medo. Só que eles procuravam na emergência porque eles quebravam dente. Então, assim, vinham porque fraturavam os dentes com toda a tensão. Então, é uma área que veio bastante, né? Então, tem muita coisa na odontologia, agora a harmonização facial, que muita gente vê como... Mas você está entrando na harmonização também, não? Não, eu tenho conhecimento, mas não, também é uma área que você precisa se aprofundar bastante, tem que ter muito conhecimento, tem que ter muita prática, e infelizmente, na parte de harmonização, o que acontece? O profissional faz um curso de 3 dias, e na segunda-feira, ele volta no final de semana, na segunda-feira ele faz lá o Botox Day. Injetando Botox. E ele vai fazer o teste no paciente, né? Então, falta muito estudo, eu acho. Infelizmente, na odontologia, as pessoas elas querem fazer postagem no Instagram, né? Sem antes se aperfeiçoar de verdade em determinadas áreas. Então, eu sinto na verdade, falta. O foco maior é din-din. Né? Que é aquele negócio, quando você vai para uma estética, né, dentro da odontologia, você está ampliando a sua gama de serviços, né, para você poder faturar mais. Sim, mas tem muita questão de moda também, né? O que está no hype do momento. Hoje em dia, muitas pessoas entram na faculdade de odontologia para fazer harmonização. Ah, é? Sim, porque o conhecimento da anatomia facial, como o dentista tem, não tem outra área, né? E o dentista pode anestesiar
algumas áreas que mexem com estética não podem fazer anestesia. Então, ele fazendo odontologia, ele tem Não, com certeza é muito aval. melhor. Não, tem procedimentos que são necessários. Anestesia. Então, fazendo odontologia, ele pode anestesiar, ele pode seguir o ramo da harmonização. E muita gente também entra hoje na odontologia achando que vai ganhar muito dinheiro, mas não gosta da odontologia em si. Então, ela vai para a parte da harmonização, que aí ela não tem que mexer na boca do paciente, Deixa eu né? te fazer uma pergunta, né? Você falou do tratamento de canal, né? A endodontia. Você escolheu essa área exatamente para aliviar a dor das pessoas? Foi focado nisso? Foi porque buscando ajudar ainda mais? Porque realmente é a hora que a pessoa está desesperada, né? Arrancando os cabelos, arrancando as orelhas, arrancando o nariz, arrancando a cabeça. Na parede. Entendeu? Foi esse caminho? O que eu pensei a princípio? O paciente que vem te procurar por causa de uma dor, ele precisa ter o problema dele solucionado. E se eu estou com uma dor de dente, eu vou procurar um dentista. Então, eu tinha que ter conhecimento dessa área. E depois, partindo para o estudo, eu vi que a habilidade manual eu tinha muito para isso. Eu via que, na época da faculdade, assim, ó, a clínica cheia de dentista, de estudante, com o paciente sendo atendido, e quase toda a clínica, um aluno levanta chorando porque alguma coisa tinha dado errado, né? Então, assim, ai, perfurou um dente, ai, não consigo achar os canais, é muito difícil, não consigo fazer isso. E eu não me via com dificuldade naquilo. Então, eu falei assim, aqui meu... Achei. É aqui que eu tô. Mas Meu eu gosto oásis. muito de estética, eu também tive professores maravilhosos, assim. A Fátima Janine, eu vou falar o nome dela, porque ela também... Ela mostrava, assim, com tudo. 1 minuto que ela ficava lá, você já tinha... Você pegava o jeitinho de trabalhar, né? Você via, descobria um milagre lá de resolver aquilo. E aí, fluía. A odontologia é muito bonita. E aí, como você falou, eu trabalhei em várias áreas, né? Olha, logo que eu me formei, eu fui trabalhar... Antes de eu me formar, eu fui trabalhar com um professor, que ele fazia implantes e cirurgias em hospital, tudo. Então, eu já tive não tive que fazer estágio, né? Eu fui fazer um trabalho de faculdade. E aí, tirando foto, tudo, a secretária dele ficou doente. E aí, eu vi que ele precisava de ajuda, né? E aí, eu falei assim, não tem problema, eu venho te ajudar, não tem... Se ela não pode vir sábado, o dia inteiro com um paciente marcado e ela doente, eu venho te ajudar. Então, isso daí me ajudou bastante. E é uma coisa que eu estava pensando. Hoje é tão diferente, porque tem alguns estágios, né? Algumas campanhas de estágio com os alunos. E o perfil dos alunos é bem diferente. Os jovens estão diferentes também, né? Então, você chama e é remunerada a aluna que está fazendo, ou o aluno que está fazendo o curso de graduação. E aí, ele vem para trabalhar no consultório. E aí ele não faz nada além de atender o telefone. Então, ele vai trabalhar como auxiliar. Então, eu já fui em vários consultórios com os estagiários remunerados que estão lá trabalhando, porque a dentista precisa de uma ajuda, então ela propõe uma troca. Você vem, você trabalha, é remunerado, mas você também adquire um conhecimento na prática, que, gente, é muito importante. Mas eu vi em vários consultórios de colegas o aluno no celular, agendando o paciente, enquanto coisas muito difíceis, E da experiência de estar ali acontecendo e não participar. Essa falta de proatividade. Então, comigo, tudo deu certo porque eu tinha muito isso. Minha família sempre foi simples, era simples, né? Assim, meus avós bem simples. Tudo foi casando na minha vida. Até eu lembro que na época da faculdade eu fiz colégio público, né? E entrei depois para a faculdade. E quando eu entrei, meu pai tinha muita dificuldade para pagar aquela mensalidade, mas eles sempre fizeram tudo para conseguir
Até que teve um momento que a faculdade praticamente dobrou de preço. Eu não sei que a faculdade... Você pagava um X em dezembro, quando voltou para fazer matrícula, era o dobro quase. E aí agora? E naquele mês, eu lembro do meu pai falando que teve aumento. E era exatamente o aumento que ele precisava para pagar aquela diferença. Então, não foi fácil para eles, mas, assim, sempre teve muito empenho. E tudo foi dando certo. Então, esse professor me ajudou bastante. Então, eu só saí da faculdade com um emprego. Depois, eu prestei um concurso público. Entrei nesse concurso público. Eu fui trabalhar no Jardim Ângela, com um público bem humilde. E a gente vai aprendendo muito, né, com as pessoas. Você vê a dificuldade que tem. Então, eu queria... Naquela época, era a prevenção. Eu queria mudar o mundo. Então, eu via aquelas crianças com as bocas assim... Como podia? Todos os dentes comprometidos. Por isso que eu te perguntei da dor. Conhecendo um pouquinho de você, né, dos nossos setting de análise, né, por isso que eu perguntei, porque você é uma pessoa que realmente se importa muito com o outro. Né? Você se importa muito com o outro, você está muito ligada, né, ao que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Né? O que eu falei que a dedicação é realmente isso. Percebe? E realmente tirar a dor de uma pessoa, né? Acho que não tem... Não tem. Eles ficam... É muita gratidão, né? Mas a gente faz porque é profissão. Mas, assim, faz com muita vontade também da pessoa ficar bem. Né? Propósito. Então, eu lembro que eu queria muito mudar aquela situação. Então, mas era uma pobreza cultural. Porque eu lembro que eu tinha uma criança que tinha todos os dentes cariados. Eu falei assim, tem que mudar isso. Aí eu vou fazer fluorterapia. Fazia fluorterapia. E aí eu chegava à parte da comunicação, que a gente estava conversando lá embaixo, né? Do poder de falar, assertivo, né? Assertiva, Eu perguntava, ele tomou café da manhã, mãe? Ele tomou café, mãe? Por quê? Porque eu tinha que fazer flúor com a criança com o estômago cheio. Porque se engolisse... A mãe falava, tomou. Depois de novo. E aquilo foi passando, os meses foram passando. Meses, não. 4 sessões que eu tinha feito, eu falava assim, não mudou nada, não está mudando nada. Mãe, nós vamos ter que fazer um diário alimentar. O que essa criança está comendo? O que ela come no café da manhã? A mãe virou para mim e fez assim, café. Eu falei, mas o que ela come? Nada, ela toma café. Aí o café com açúcar? Café com açúcar. E depois, de manhã? Café. Até a hora do almoço. A mãe fazia uma garrafa de café porque ela era fumante. Então, a criança ficava a manhã inteira com fome. Ela tinha café para tomar, ela ia tomar café. Para enganar o estômago. Aí eu entrei com a parte, falei, como assim? Nós somos muito pobres, é muito difícil. Eu falei, vamos fazer continha, mãe. Né? Quanto custa um café? Hoje em dia, então, nem se fala. Quanto custa café? Quanto custa laranja? Então, gasta metade com café para você e metade com uma laranja. Espreme uma laranja. Então, assim, eu tinha muita vontade de que fosse diferente. E hoje, ainda eu acho que a saúde pública ou a cultura da população está falha nesse sentido. Porque tudo é o médico que vai resolver. Né? A gente tem muita coisa na televisão. Tem essas coisas, né, no celular que o pessoal não escolhe o que vai ver. Ele fica passando, textos aleatórios, não escolhe, não vai estudar nada, não vai. E não tem uma campanha pública, ou não tem a cultura, até do profissional da saúde, de orientar. Então, assim, antes de fazer um tratamento, como é que escova o dente? E o fio dental e a dieta. Isso daí ninguém fala. Né? Fala, você precisa de um clareamento, você quer fazer faceta? Né? O dente está escuro. E ninguém, porque chegam pacientes no consultório, principalmente quando são mais de idade, eu falo assim, eu vou te ensinar a escovar o dente. Até parece. Eu com 80 anos não sei escovar o dente. Aí eu vou e mostro assim que você vai escovar. Nunca tinha me ensinado a escovar o dente assim. É o básico que dá certo, né? A prevenção em todas as áreas. Como a gente tem paciente que vem para fazer procedimento e está com a glicemia nas alturas. Mas eu tomei o remédio ontem, eu tomei o remédio hoje, mas o que você comeu? Um pedaço de bolo, depois eu
comi mamão, mas eu pus 3 colheres de aveia. Eu falo, vamos lá. Como que uma glicemia vai se manter no nível certo com um paciente diabético que tem bolo em casa? Né? Agora o médico não vai. Também não tem essa cultura do médico. Vamos Da orientação. primeiro, sim, antes do remédio, vamos falar de nutrição, vamos falar de esporte e ver o que que acontece. Aí a gente vê se você precisa da medicação. E a população gosta, né? Porque ela não precisa fazer nada. Né? Gosta do comodismo, mas se tivesse consciência do quanto a prevenção ajudaria no resultado final, talvez ia gostar também da atenção e da prevenção. Então, Dani, a gente tem, eu falo acho que praticamente em todo o podcast isso, né? E tem 2 indústrias que comandam o mundo, né? Que é a alimentícia e a farmacêutica. A alimentícia te mata para a farmacêutica te reviver para você continuar se matando. Sim. Né? Então, a cultura é do tratamento. Você está com dor de barriga, você vai tratar. Né? Você está com problema no coração, você vai tratar. Não se fala de cura. Não existe cura. Por quê? A cura, entre aspas, não existe de fora para dentro. A cura existe de dentro para fora. Percebe? É o que você está falando. A prevenção, na verdade, é você aprender como fazer o teu corpo se curar. O autocuidado, né? Se você cortar o dedo, quem é que vai curar o teu dedo? Não é externo, não é o metiolate que você passa aqui. Aquilo lá é só para não entrar mais nada ali. Entendeu? Mas quem vai curar é o teu corpo. Ele tem esse poder de te curar. Mas para isso ele precisa do combustível certo. Ele precisa do pensamento certo. Né? Percebe? Então é um monte de coisas que a pessoa tem que agir para ela poder se curar. E ninguém ensina a curar. Né? Você falou de escovar os dentes. De esporte. Eu lembro na escola, anos 70, já entreguei a idade, anos 70, ia lá, pelo menos 2 vezes por ano, os dentistas para ensinar a escovar os dentes. Eu fiz essa parte quando eu entrei no concurso público. Você começou a falar, eu fui lembrando que eu tive essa educação pequenininha, mas hoje meus filhos, né, tem um de 22 e a Oli, que tem 10, não tem essa participação. A gente ia nas escolas 1 vez por semana para fazer a prevenção e o bochecho com flúor. Né? Aí com o tempo isso foi ficando de lado. Não sei se aqui a gente pode falar, mas hoje eu ainda estou no serviço público, no Centro de Especialidade Odontológica. E o que eu sei, o que é muito cobrado, é a produtividade. É o que você faz. Então, o paciente precisa ficar doente e ir lá para você curar. Não existe um dia de prevenção. Tenho colegas no lugar que eu trabalho, nossa, são espetaculares. Então, isso não conta produção, isso ninguém cobra, mas tem essa cultura lá no grupo, a gente se identifica muito da pério antes de começar a fazer o tratamento, é a escovação, é o fio dental, e ela mostra com o espelhinho, e ela orienta, mas a gente sabe que, no geral, não é assim que acontece. E não é repassado para o serviço, que é a OS que comanda muito hoje, essa parte da prevenção. É cobrado a produção. Então, o médico atender a quantidade e o dentista fazer uma quantidade X de procedimentos. Infelizmente. Aí acho que todas as áreas, né, médicas têm essa mesma... Eu acho que é a mesma tratativa, né, de 10 minutos, 5 minutos, mal fala com a pessoa e... Não, tem lugares, já me falaram que assim, vão entrar e vão falar assim, olha, você tem 15 minutos. Na hora que o paciente entra, é uma coisa... Tem o cronômetro. Tem o cronômetro. Mas os pacientes também, assim, o que eu queria que mudasse também bastante é entender que isso é importante. E se a gente for ensinar uma técnica de escovação, o dentista, que eu estou falando ainda do básico, né? Eu tenho lá a especialidade, demora muito. Eu, quando vou fazer, eu faço um filminho, eu falo, pega a escova. Como você escova? Aí o paciente começa. Por onde você começou? Eu filmo. Aí ele, né? Eu falei, então vamos colocar uma ordem?
vamos começar assim, aí eu começo. Aí coordenação, jeito de segurar, vamos, e aquilo é difícil. Vou virando. E muda. Nossa, fiquei 15 minutos. Uma vez uma mulher, a esposa do paciente, falou assim, meu, Daniela, eu quase briguei com ele, achei que ele estava falando no WhatsApp alguma coisa escondida. Ele ficou um tempão no banheiro, aí quando ele saiu, eu falei, o que você estava fazendo? Ele falou assim, estava escovando o dente, do jeito que ela ensinou. Mas isso demora. Então, às vezes, demora mais que fazer uma restauração. E aí você vai cobrar como? Né? Na hora que você cobra isso, ou que você propõe isso, às vezes o paciente também não aceita. Né? Ainda mais nessa correria. Tudo tem que ser express, né? Tem Pra ontem. isso, Então, isso. ficar lá, escovando o dente. 15 minutos? É a prevenção. Bom, então, assim, eu acho que precisava essa cultura, primeiro de tudo. De mudar. Mudar. Que é mudar, assim, para todas as áreas. E quando você fala cultura, né? A cultura, mudar uma cultura já é um pouquinho mais complicado, né? Cultura e crenças estão muito ligadas, né? Então a cultura é aquilo que você acredita, mas que vem de longe. Percebe que você já vem trazendo de papai, mamãe, né? Dos antepassados, percebe? Agora, é bem legal o que você falou, e vocês começarem a dar atenção a isso que a Dani falou. E, Dani, você pode ajudar esse pessoal. Sabe como? Como? Grave vídeos. Grave vídeos e coloca no teu perfil. Entendeu? Boa. Porque dessa forma, você vai estar ajudando em relação à escovação, em relação a um monte de coisa que você sabe que pode... A pessoa pode começar a fazer um caminho para evitar, entendeu? Em relação a quando come um doce, como que tem que fazer. Sim. Percebe? Quantas vezes escovar por dia. Então é legal você fazer vídeos, percebe? Educativos, Além de a Dani estar na rede, para todo mundo ver e ouvir, né, que todos merecem, percebe? Você vai estar fazendo esse caminho que eu tenho certeza que é o que você quer mais. Sim. Né, que você quer curar o mundo, só que a gente não consegue curar o mundo. Percebe? A gente não consegue curar o mundo. Tanto é que a gente faz os vídeos, coloca os vídeos passando informação para as pessoas, né, para que as pessoas percebam onde elas podem mudar. Era muito fácil, né, não falar nada e deixar a pessoa chegar no consultório para a gente atender. Percebe? Mas tem coisas tão simples, né, como a gente estava falando do óbvio, né, mas o meu óbvio não é o mesmo óbvio dos outros. Sim. Né? Então eu costumo falar que tem coisas tão simples que basta as pessoas darem um pouquinho de atenção, né, e dispensar alguns minutos para mudar a vida delas. Em tudo, na alimentação, atividade física, na prevenção, seja qual for a prevenção, percebe? E nesse caso, a minha sugestão, ó, você pode ajudar as pessoas gravando videozinhos, né, ou até pegando vídeos que você percebe que são importantes na internet e coloca no seu canal, e divulga, percebe? Você vai estar ajudando. E teu paciente, quando chegar lá, fala, ó, vai assistir esse vídeo aqui e aprende com ele. Fazendo. Percebe? Eu faço os individuais lá. Mas é bom, verdade. E já fez deve com cair cultura. muita ficha, né, pro pessoal, que é algo óbvio, né? Eu escovo os dentes todos os dias, eu sei fazer isso, e na verdade não é bem assim, né? Essa prevenção não é tão eficaz Não. como se pensa, né? E não só falar, escove 3 vezes ao dia, não é assim mesmo que funciona, né? E qual que foi os seus maiores desafios? Informação, e até para dar aulas também. Olha, eu acho, na minha época de formada, a faculdade priorizava as disciplinas e a parte técnica, né? Então, a gente estudava a teórica, depois ia para a clínica, muita destreza manual, tudo bem diferente de hoje, né? Que hoje é tecnologia. A gente não tinha nenhuma matéria que falava sobre gestão, né? A parte financeira. Então, a gente sabia não, né? Que eu acho que você fica trabalhando lá 5 anos no consultório aprendendo, vendo se você sabe mesmo, para depois seguir, né? Mas a gente monta um consultório aleatoriamente. Você vai comprando, você faz tudo sozinho. O dentista já trabalha sozinho. Depois você vai comprar o que você acredita que é bom para você. Aí você começa a colocar um preço baseado no que você acredita que a maioria
cobra? Você não aprende a fazer precificação, você não aprendi a fazer a gestão financeira. Então, essa parte foi falha por muito tempo. Mudou já? Mudou bastante. Então, as faculdades, elas já dão muitos cursos até da parte de tecnologia e também essa parte de gestão do consultório. E hoje a gente tem muito sistema de gestão que ajuda, mas a gente saía bem cru. Então, até colocar tudo no livro caixa, né? Que não existia tudo isso de internet, você ia colocando, no papel né? de pão. E também não tinha tanta informação como a gente assiste curso falando sobre aposentadoria. Hoje tem bastante coisa. A gente procura na internet. Mesmo tem bastante coisa, né? Não aprende quem não quer, porque tem muita coisa gratuita. A gente sabendo, né? A internet, a gente sabendo usar o tempo, a gente, né, dirigindo, você aprende alguma coisa muito importante, que ajuda muito. Então, eu fui procurando tudo sozinha. Fazendo curso sozinha. Na nossa época a gente tivesse, né? Nossa época a gente tivesse a internet, nossa senhora, eu não sei onde eu estaria hoje. Acho que eu estaria em Marte, porque já tinha feito um foguete. Eu vou te falar, contraditório, Ricardo. porque assim, nós não tínhamos a internet e fomos na raça. Mas hoje, muitas das pessoas que têm internet também são acomodadas. Não aí usam não tem pro a bem. Mas você percebe, a gente continua buscando informação. Sim. Né? Que a gente ia buscar nas bibliotecas, livro emprestado, ia perguntar para quem sabia, percebe? Sim. Então, a gente continua fazendo isso. O criou pessoal o mais hábito. novo é que não tem esse hábito. A gente buscava a informação de acordo com a necessidade. O que hoje a internet pode facilitar muito, porque ela traz a informação muito rápida. Você não precisa ir na biblioteca imediata, né? Você não precisa. E dá para tirar a prova, né? Que você vê um monte de gente. Opa, peraí, deixa eu misturar tudo isso. Amanhã, quando eu sair da faculdade, eu vou na biblioteca e vou estudar tal matéria. Não, você tinha dúvida aquilo na hora. Hoje tem aplicativo, eu tenho um aplicativo muito bom que no consultório, se eu vou comprar tal resina, eu vou lá e vou naquele aplicativo, é pago, é só curso. Aí você tem o treinamento para aquele material. Ou, eu vou fazer esse tipo de cirurgia que faz algum tempinho que deixa eu revisar. Tem lá. O problema hoje que eu vejo com os jovens, por exemplo, um jovem que está fazendo faculdade hoje, ele não aprendeu isso que a gente fazia. A gente escolhia o que ia, ou via o que a gente tinha necessidade de aprender e dedicava aquele tempo para fazer aquilo. Hoje, parecem zumbis. E adultos também, eu vejo. Você vê na sala de espera, nossa, sabe assim, adulto ia com aqueles vídeos e eles ficam alienados com som. Não né? põe nem um fone de ouvido. Não põe nem um fone de ouvido. E é qualquer coisa, porque eles só vão fazendo assim, ó. Você acredita que uma vez o meu gato viu a gente fazendo isso e o gato começou a rolar a página? Acredita. Então, assim, é bicho. Modelagem. Ele viu fazendo assim, e aí ele via o movimento da tela. A hora que parou, ele foi fazer. E hoje você vê adulto, homem, mulher. Então, assim, Olha, aquele mulher e gato. tempo... aquele tempo que você pode aprender. Tem gente com tanta inteligência que tem jeito para... Nossa, para, sei lá, negócios que você, né? Aplicação, vai estudar economia. Menos faz mal, você tem 40 anos já, se tem 70, vai aprender alguma coisa. Às vezes sem explorar as habilidades, né? E coisa nova. E coisa nova. Antigamente pegava coisa velha. A gente ia pra Barça. Tá escrito há 50 anos ali. O que é Barça? Entendeu? Ricardo? Você não sabe? É balsa. Pois porque é uma coisa assim. Não, o pessoal eu sou dos mais anos novinha, 60 é bem não, mais. Era Barça, conhecer. Era Barça, não conhecer. Barça. Mas já ouviu falar. Já ouvi falar. E tinha uma outra enciclopédia que eu não tive, que era conhecida na época também. Eu não lembro o nome agora. Pois é. Mas você tinha que ter a enciclopédia em casa. Você já tem. Você tem uma autonomia. Sim. Senão era biblioteca direto. O trabalho... mesmo com a enciclopédia em casa, você tinha que também Algumas ir. coisas, a maioria das coisas você tinha que ir na biblioteca. Jornal, tem que estar comprando jornal do dia, pra você estar inteirado do que acontecia no mundo.
Tem que assinar lá o jornal, receber. Sim, né, revista. Para você. E cobravam, lembra, cobravam isso no colegial, eu lembro. Você tinha que falar sobre economia, então trazer recortes sobre o tema. E hoje, no que passa muita gente não sabe, né? O que está acontecendo Sim. Do que está acontecendo, mas De está verdade. inteirado na música do momento, no casamento dos artistas, né? Na nova trend, a nova dança. Os hypes. Então, sim, falta... tem muito entretenimento, né? Muita diversão e pouca informação, realmente, né? Não que tenha pouco conteúdo, isso tem muito, mas a perspectiva Buscando das pouca pessoas informação, né, buscarem é completamente diferente, né? É. E aí leva para todas as áreas, inclusive também para a saúde. Acaba a minha percepção sobre não como a medicina, mas com a odonto. Eu lembro quando dói. Eu lembro quando eu tô precisando. E é assim que você recebe mais pessoas no consultório? Como eu sou endodontista, a maioria, sim, vem porque Pela sentiu alguma coisa e procurou outro profissional que me indicou ou veio direto. Mas na odontologia geral, acho que segue o padrão atual, ainda voltando redes sociais, da estética acima de tudo. Então, voltando, a cultura, a conversa, os amigos, fica um pouco de lado e a pessoa fica vendo tudo aquilo que acontece em rede social e aquilo se torna uma cobrança geral. Então, vem lente de contato, clareamento. Já vieram pacientes com dentes posteriores quebrados, cariados, querendo fazer a pontinha desse dente não pode ser mais quadradinha, eu quero fazer faceta. No fundo está A tudo estética, podre. Né? no fundo, Então, a busca na odontologia vai muito pela estética. Com harmonização facial, então nem se fala. Ninguém quer saber se aquilo vai ter algum efeito posterior. Né? Então, assim, também não busca a informação. Assimila aquilo que o Instagram está dizendo que é bonito, porque aquele jogador de futebol fez, ou aquela artista fez, e aí vai buscar o profissional, mas não vai fazer um estudo sobre os prós e contras de cada procedimento, né? Então, vai conversar com uma cirurgiã plástica, vai falar a respeito de determinada técnica de Hoff, que eles falam da harmonização. Como funciona aquilo a longo prazo? Quais os prejuízos que você pode ter a longo prazo? Existem. A gente né? tem um episódio com a doutora Gabriela Nunes, onde ela fala exatamente isso, né? Que ela fala, não vou lembrar o nome do tratamento, né? Que não tem como você tirar. Você injetou aquilo, não tem como você reverter, né? Porque ele vira uma teia, né? Falando bem, a grosso modo. Os fios? Não, é no que injetável. muita gente usa no lugar do ácido hialurônico. Pra que é mais aumentar barato. Para aumentar Não. lábio, não chega a ser Para silicone. preenchimento Pra mesmo. preenchimento. Eu não lembro. Ela falou de 2 produtos. Ela usa aquele Depois que tem que dá para fazer reverter. cirurgia para remover, Nem, fica ela falou que nem com cirurgia. Sim. Então, tudo tem indicação, né? Não é que uma determinada técnica ela é ruim ou ela é boa. Então, depende do seu objetivo. E não só no seu objetivo, aquele momento. Teria que conversar e os profissionais deveriam explicar, porque a longo prazo, alguns procedimentos podem ficar mais difíceis ou não poderem ser realizados porque começam muito cedo. Então, tem procedimento que as pessoas começam com 20 anos. E fazem aquilo durante... porque eu quero estimular colágeno. Tá bom. A idade vai passando, né? E você pode depois querer fazer alguma cirurgia plástica mais para frente. Vai estar mais difícil porque exagerou em determinados procedimentos. Antes da hora também, né? Tem que buscar informação. Informação, tem que ter indicação de bons profissionais, tudo tem que ser bem indicado, né? E a questão das facetas também, o paciente tem que ser orientado da limpeza, que aquilo
precisa de uma manutenção. Então, às vezes, vai num profissional porque é mais em conta e não faz um trabalho tão adequado. Depois não tem como manter aquele cuidado. E aí ele prejudica uma coisa que estava bem, por causa de estética. Porque o amigo fez e ficou bonito, né? Então, assim, a saúde bucal acima de tudo. Tá tudo lindo, maravilhoso, tem indicação para fazer, seja lá faceta, a lente de contato, pode fazer. Mas o que eu preciso fazer depois? Porque né? não é só o preço do procedimento em Não. si. Você paga o preço de uma Sim. manutenção, de um cuidado, que qualquer coisa no nosso corpo que vem além do natural vai exigir isso, né? Sim, é um nicho, né? Você tem uma interseção do material da lente de contato ou da faceta com o seu dente, que era uma coisa lisa, linda, né? No caso da lente de contato, o dente está com um formatinho, é o teu esmalte, tá tudo bonitinho. Ele vai colocar uma lente, não vai higienizar aquele lugarzinho onde encaixa com o dente, pode ser um nicho de acúmulo de placa, então tem que estar sempre higienizado, ver se está sempre bem. Aí ele começa com um Porque problema tem um onde dente não ali tinha. atrás que vai cariar se bobear, né? Então, E aí você pensar um perdeu a lente de pouquinho. contato, né? E o dente. E o dente. Que aí vai pro implante. Sim, e Aí às já- vezes fazem profissionais que não tem, como eu disse, também tem cursos de lente de contato de 3 dias. Né? Aí quem é o profissional que depois de 3 dias tem habilidade para executar uma coisa tão perfeitamente. Então tem que ter tudo indicação. E Mas como a que odontologia faz? ampla. Porque, assim, hoje, mídia social, hoje a gente vê muito anúncio, muitas pessoas falando, e é legal. E tem um estímulo estético, que é, como você já recebe no consultório, é o que chama realmente a atenção, a parte estética, né? Se não é pela dor, é pela estética. E como que faz para identificar um bom profissional? Porque eu mesmo, já te contei, né, isso, acabei perdendo dente por falta de ir num profissional. Não era o mais barato, mas era o que eu achava que funcionaria, que saberia fazer. E aí acabou dando esse prejuízo. Então, como que a gente identifica? Seja para estética ou seja para um procedimento com odonto mesmo ou clínica? Então, eu sou um pouco resistente, né? Que aí meu videozinho vai ser postado, mas não tenho muito empenho em redes sociais. Mas como que os pacientes chegam até mim? Eles chegam por indicação. Tá bom, mas eu tô aqui, eu cheguei aqui agora, eu não sei. Eu preciso de um profissional, onde eu vou procurar? Eu procuro a indicação de algum paciente, de outro paciente daquele profissional, né? Que tem, às vezes, a família inteira passa com aquele profissional. Então, eu tenho uma paciente recente que ela colocou no grupo de professores. Eu preciso de um dentista. Alguém tem algum Indicação. dentista para me indicar? Aí uma professora que é minha paciente colocou, eu passo com a Daniela faz 20 anos e nunca tive problema nenhum. Ela falou assim, então aí eu vou. Aí eu acho que a indicação hoje é o mais seguro. Eu posso estar falando que muita gente não concorda, mas tipo o Google é uma coisa que você pode manipular. Né? Tem coisas que são compradas, avaliações que são compradas. A indicação sempre vai ser mais Sim. segura. A Ainda mais, né? Cada dia que passa, né, fica mais difícil você saber o que é Sim. IA e o que é verdade, real. Uhum. Né? Então, que negócio, depoimento que está ali, é IA ou é uma pessoa dando depoimento? E mesmo sendo uma pessoa, o quanto aquela pessoa está recebendo para dar o depoimento. E tem né? sites de freelance de depoimento. Isso, A pessoa Sim. grava vídeo, não é só comprado. escrita, é comprado. Então, paga tanto para você falar bem de um procedimento estético, uma Então, faceta, de um copo, de uma loja. Então, tem muita gente indicação vai realmente ser que sempre... existe esse mercado, né? Sim, acho que Bem. assim, em último caso tem as avaliações do Google que estão lá. Então, Eu as já avaliações do recebi Google é mais paciente. segura porque uma pessoa entrou ali e colocou uma avaliação. Mas mesmo escrito, assim, mesmo isso assim, pode tem sim. um paciente que trabalha com TI e ele fala assim, olha, você quer, eu não tenho o meu nome no Google. Não tenho página ainda, né? Ele fala assim, Daniela, não, mas todo mundo tem, faz.
a gente coloca lá, consigo, sei lá, 50 pacientes para você, colocando avaliação. Eu não sei qual é o recurso que ele usa, eu sei. Mas ele consegue fazer o perfil. Então, muita coisa de internet, às vezes, não foi, né, feita real. por aquele profissional. Sim. Muita coisa é editada. Mas eu tenho muitos colegas que trabalham bastante essa parte de Instagram, tudo. E eu sei que o trabalho deles também está lá, né? Mas acho até, sei lá, eu acho que se eu entraria no Instagram e visse um comentário bom, acho que eu ia mandar uma mensagem para aquele paciente. Eu vi que você gostou do trabalho do doutor ou do doutor falando de tal. Você gostou mesmo? Como foi? Sei, que recurso que tem para ver se é verídico ou não. Sim, e essa é a questão também estética. A gente sempre está aparecendo alguma situação, algum caso de um procedimento que deu errado, o que pode acontecer com todo mundo, né? Sim. São ser humano também, não são máquinas, mas buscar essa seriedade, né? Porque mexe muito com a autoestima, né? Sim. E como eu já tenho 30 anos de formada, eu não tive essa parte de marketing que hoje em dia os alunos já saem, né, com essa formação, eles têm essa aula. Eu não tive, como eu disse, tenho essa resistência. E os meus pacientes são pacientes de praticamente muitos de quando eu me formei e foram fazendo aquela rede de indicação. Então, para mim, funciona bem, porque eu gosto disso, né? Parece que eu já conheço aquele paciente. Bem, foi a Juliana que indicou. Ju, parece que eu já sou amiga do paciente também, ele vem mais confiante, mas isso daí são... Dentro desse novo mundo, principalmente depois da pandemia, né, das redes sociais, chegam pessoas que te confrontam sobre os procedimentos? Não, porque eu vi no Instagram que é assim assado. Sim, tem pessoas que vêm com indicação e que antes de falar que vai fazer ou não o tratamento, fala assim, qual que é o seu Instagram? Vai buscar se tem. O que eu fiz? Acreditam tanto que aquilo que tem no Instagram é verdadeiro, que elas querem essa informação. É porque eu acredito que pode ser aí até uma prova social. Então, se está na rede, se é público, então existe, é real. Pois é, porque hoje as pessoas acreditam em tudo que tem. Esse é o problema, não postam, quer dizer que tá lá que elas que acreditam, é então o que tem na Instagram, muitas vivem o Instagram, né? Muitas pessoas vivem, elas têm muitos amigos no Instagram, elas saem e elas passeiam para poder postar no Instagram. Então é difícil, eu que não gosto tanto disso, falar de outras pessoas que vivem isso, né? Vou te falar, uma criança, né? O que ela mais gosta? É do mágico e do palhaço. Né? A criança que vai para o circo, ela gosta do mágico, do palhaço. Né? Então, ilusão. Né? A ilusão, a internet entrega ilusão, é o que o ser humano adora. Adora ser iludido, entre aspas. Né? Faz parte, depois fica pé da vida, porque foi enrolado algumas vezes. Percebe? Mas a gente vive muito, né, nesse caminho da ilusão. E aí você explica, né, por qual motivo que as pessoas procuram na internet. Elas querem ver alguém falando, nossa, que linda. Né, doutora Daniela, né, resolveu isso, resolveu aquilo, ou você filmando alguns procedimentos. As pessoas buscam isso e não estão erradas, percebe? Não estão erradas, mas é que negócio, a cultura que foi instalada, né, com a internet, o povo novo, que não é por indicação, eles vão buscar dessa forma, percebe? Sim. Mas assim, tem que ceder um pouco, porque os pacientes que estão no meu meio, os amigos, eles sabem que aquilo é real, porque aquele Instagram é meu, eles me conhecem pessoalmente, ou eles foram indicados por alguém. Então, acho que eles vão acreditar naquilo que foi postado, porque já tem essa confiança, mas quero dizer, se alguém tem uma ilusão melhor que a sua, aquele vai para aquela ilusão, não vai para a sua. Por isso que é importante. Eu também não sou fã de redes sociais. Se eu pudesse, eu não teria
né, redes sociais, assim, ativa, porque eu gosto de ler o meu livro, eu gosto de conversas, eu não quero ficar na rede, mas hoje eu também percebo que foi muitos anos, muita análise, muita terapia para resistência, né? Mas hoje eu percebo assim que tem tanta gente ruim que tá lá facilmente e desenvolto e fala e engana as pessoas, fala assim, então como a justiça é um valor muito alto para mim, fala assim, é justo também, porque se eu não entrego, eu vou ter que dançar conforme a música. Então, se eu não entrego uma informação, se eu não estou ali também para mostrar um outro lado, um outro viés, como estamos fazendo aqui agora, é um outro viés, né? Não é só estética, não é só ir lá pagar a faceta, você tem todo um cuidado por trás, você tem que pagar esse preço de se comprometer com a sua saúde, né? Então, se você não estiver ali para orientar, também não vai chegar essa informação, né? E foi uma coisa que eu tive que equilibrar dentro de mim, né? Porque eu não, eu acredito que eu tinha muita crença de perder um tempo de vida, sabe? Produzir conteúdo e tá ali o tempo todo fluindo nas redes e pensando na música que vai engajar na palavra. Então eu resisti o máximo que eu pude de entrar na rede, mas hoje foi até uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, da Gia Esquerdo, que ela falou assim, tem muita gente picareta levando um mau trabalho aí pro mundo, enquanto você, que é um bom profissional, tá aí se escondendo. É verdade. E aí, isso me pegou. Falei assim, realmente, né? Se eu não entregar a minha verdade, aquilo que eu penso, que pode contribuir com alguém, eu vou ficar aqui escondida e não adianta eu reclamar. Verdade. É como o Ricardo falou, eu ia cobrar da TV, né? Coloca alguma coisa sobre prevenção. E ele falou, coloca o teu vídeo ensinando a escovar. É uma maneira muito mais fácil, né? E tá lá relembrando o paciente. É muito útil. E você ganha dessa tempo. forma. Sim, você ganha tempo. Sempre. E se aquele paciente já aprendeu, ele volta naquele videozinho. Entra no meu Instagram que tem o vídeo. Toda vez que você esquecer de alguma coisa, ou pelo menos uma vez por semana ensinando até a escovar os dentes, aprender. ensinando isso, aquilo. Vem no meu Instagram que tem a escovinha, uso. Exatamente. Hoje eu não sou uma criadora de conteúdo, mas já fui cedendo, porque realmente eu não... Como que a gente vai ajudar? Porque hoje o mundo exige isso, né? São poucas as pessoas ainda que, como você falou, já te pergunto o Instagram. Para mim é a mesma coisa. Entra em contato comigo, vem uma indicação e sempre vai buscar a vitrine, né? Ver o que você fala, se é congruente, se vai com a sua cara, com a sua voz, com a sua roupa. Vai mais seguro, tudo vai contar. Vai mais seguro. Vai mais seguro. E para facilitar, a gente está com o podcast Conexão Autêntica. Que me ajudou muito. Onde você encontra muita informação importante. Né? Tem lá os nossos shorts lá, curtinho e tal, que tem informação exatamente... Isso, e uma coisa que desde o início... mais cultura, mudar a cultura das pessoas. Desde o início do nosso podcast, de pensar sobre ele, é de trazer justamente pessoas sérias. Sim, já tivemos convites, né, de pessoas que não eram tão congruentes com os nossos tem que valores. Bater os valores, senão não senta nessa cadeira, não. E assim, pra gente não fazia sentido, então, sempre que as pessoas... Fica o alerta aí pro público, as pessoas que estão aqui, de nossa confiança. Porque a gente confia 1000%. Com certeza, para passar uma informação verdadeira. Eu só abro a boca para Dani, gente, tá? Também. E a Dani abre a mente para mim, é minha paciente também. Ô Dani, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que eu venho percebendo, ou não estou escutando tanto quanto antigamente, as pessoas falarem que tem medo de dentista. Diminuiu isso? Como é que tá lá? Porque, nossa, antigamente eu escutava direto as pessoas. Eu tenho medo de um dentista, tenho medo. Criança. E hoje eu não tenho escutado isso. Até no set, né? Não tenho escutado em relação a esse medo. Eu vivo vários mundos, né, num dia. Porque o SUS, trabalhar no SUS, no CEL, do Centro de Especialidade, é um público diferente numa situação diferente. A gente está falando de Instagram ou de indicação. Ele foi porque era aquela oportunidade, ou ele vai ou ele perde. Não tem escolha. Não tem escolha. E ele nunca sabe o profissional que ele vai encontrar. Então, hoje, a minha paciente
foi e ela falou, doutora, eu morro de medo de dentista. Calma, você nem me conhece ainda, vamos com calma. Vou só fazer a radiografia. Fiz a radiografia, aí depois eu falei assim, nem demora tanto. Você mora aqui perto? Ela falou assim, não, moro longe. Acordei 4 horas da manhã para chegar lá às 7. Eu falei, nossa, longe, hein? Eu falei, esse dente não tá complicado. Você quer fazer hoje ou quer remarcar? Ela fez, eu quero remarcar. Aí eu falei, eu regalei o olho, porque é difícil falar isso, né? Quer resolver o problema logo. Eu falei assim, você tem muito medo mesmo, dentista, né? Não, e sem contar que ela vai remarcar, quando ela voltar, ela vai estar pior ainda. Aí eu conversei um pouquinho, eu falei assim, já pensou que você vai dormir outra noite pensando que vai ao dentista? Vai acordar de novo 4 horas da manhã para chegar aqui e fazer o que você podia fazer hoje? Eu falei, o que você achou? Você acha que eu tenho cara de alguém que vai fazer alguma coisa ruim, né? Melhor você. Aí ela aceitou. No consultório é muito raro, porque vão por indicação. E eles vão com uma consciência que eles precisam, se eles foram até lá, eles precisam tratar. Mas já aconteceu de uma paciente sentar e eu não consegui fazer a radiografia. Era uma paciente jovem que já tinha perdido vários dentes, porque adia. E o problema, quando você adia, ele só cresce. Né? A gente queria que o dinheiro fosse assim. Você põe o dinheiro guardadinho, ele cresce. Queria que o meu dinheiro fosse Macari. Nossa. Crescesse igual rapidinho. O que ela ia fazer uma restauraçãozinha, ela já tem que fazer um canal. O que ela ia fazer um canal, ela já vai extrair, vai ter que fazer um implante, vai ficando mais caro e mais demorado. Mas mesmo assim, ela não conseguiu. Eu conversei com ela, falei, não tem problema. Agora você já me conhece. Você vem a próxima vez, aí a gente só vai fazer a radiografia. Eu falei, colocar esse filme, tá vendo? Aqui do lado do dente, não vou mexer mais nada. Aí ela já voltou calma e a gente fez tudo que tinha que fazer, né? Mas ainda tem gente que tem, mas cada vez menos. Eu percebo isso. Eu não tenho escutado tanto. Mas o que você falou aí, né, nem medo, né? É que antigamente era medo do barulho do... Como que é o nome que você chama lá da furadeirinha lá? Do micromotor. Barulho, percebe? E pelo que você está falando aí, hoje é medo do profissional, né? Sim. Qual é o profissional que vai me atender? Né? Como é que vai ser essa relação? Então, é o medo da relação, né? De eu estar abrindo a boca para uma pessoa e o que essa pessoa vai fazer na minha boca? Como ela vai me receber? Porque tem também a parte da dificuldade das pessoas, né, interagirem e da desconfiança de que se por um dia ela foi em algum lugar que a atenderam mal, ela já chega achando que aquele momento ela vai ser mas isso é normal, mal, né? Você instalou uma âncora, vai... Então, às vezes, trazem alguma história lá do passado, mas os pacientes mais antigos, né? Que o dentista fala, abre a boca, abre a boca. Hoje em dia não acontece mais isso. Hoje em dia eu tenho uma história. Eu tenho uma história assim. Na verdade, eu quando tinha 13 anos, 12, 13 anos, fui colocar aparelho no dente. Né? Primeiro que você imagina lá, você sabe, né? Como que era o aparelho que você colocava, que era a chapinha, que você colocava, envolvia, dava um pontinho de solda por trás, né? E aquilo ficava ali. E aí passava o fio pelos buraquinhos ali e ia ajustando. Bom, já tinha essa dor. E o meu dentista, né, o dentista onde me levaram para fazer, porque era o que fazia no bairro, né, era um sargento da Polícia Militar. Você imagina o carinho que ele tinha em colocar esse aparelho, em ajustar esse aparelho. Isso sem contar que aquele araminho, ele virava para fora assim, você estava comendo e virava para fora e já começava, parecia um anzol, enganchado um lado, enganchado o outro. Eu tinha problema de afta. Né? Então, eu vivia com a boca cheia de afta. Quer dizer, foi traumatizante. Percebe? Usei ali, não usei até o final. Eu falei, não, chega, não quero mais. Arrancou tudo, percebe? Arrancou tudo de lá, nunca mais. Entendeu? Nunca mais. Percebe? E olha, já que é informativo, né? Hoje em dia ainda é possível corrigir de uma maneira bem tranquila, né? Que antigamente falava assim, mas nessa idade eu vou colocar aparelho. Sempre é tempo e é importantíssimo corrigir a oclusão quando tem algo de errado, né? É muito mais tranquilo e essas placas como Invisalign e tudo, é tudo previsível, não incomoda tanto. Invisalign é fantástico, né?
Tem muitos recursos e é possível corrigir, e sempre é importante tratar. Está E é nos planos. saudável isso também, não é Saudável. só a questão estética, Sim, né? não. Você previne Sim. problemas de ATM, né? Então, Facilita a as escovação. pessoas carregam os seus trauminhas, né? Os seus medos de injeção, né? Então, E eu acho que é tanto quanto uma cirurgia médica, tem muita crença, muita coisa envolvida também com a parte odontológica, né? Que vai passando de geração para geração, Gente, não- contando histórias de fracasso. Dá para entender um pouquinho, né? Porque como o paciente fica no consultório odontológico? Aquele paciente que nunca conheceu o profissional. Ele vai sentar numa cadeira, a gente vai inclinar aquela cadeira e fica em cima daquele paciente. Como ele vai sair correndo? E às vezes vem paciente que conta: nossa, você acredita que o dentista fez tal coisa? Aí eu falo assim: mas por que você ficou lá? Aí ela fala assim: eu ia sair como? Aí eu falo: você fala assim, é uma dica para quem fica já- rendido lá, né? É, porque realmente essa posição é uma posição que a pessoa fica coada. Vulnerável, né? Aí eu falo assim, quando acontecer alguma coisa desse tipo, você fala assim: doutor, só um minutinho, eu tô com dor de barriga, eu preciso ir. Porque às vezes fala, né, assim, que acha que o profissional tá fazendo alguma coisa que ele acha que tá Tá fora abusando. fora, até, não, pegando um material que ele não sabe se estava estéreo. Uma vez, uma funcionária minha de casa, ela falou que não ia no dentista por causa do sugador. Aí eu falei assim: como assim? Por que você não gosta do sugador? Ela falou assim: que nojo! Vocês colocam aquele caninho na boca de todo mundo. Aí eu falei: não, aquilo a gente joga fora. É um para cada paciente. Você não sabe. Eu falei: mas se você achava que ele ia te colocar aquele caninho, você achou que aquele caninho estava lá, né, que é o sugador, e queria colocar o mesmo caninho, e você deixou ele colocar na sua boca, se você achou aquilo? Aí eu falei assim, pra ela, eu falei assim, quando acontecer qualquer coisa, assim, que você acha que tá fora do normal, você fala, doutor, só um minutinho, eu tô com dor de barriga. Você fica, já aconteceu uma conversa que eu dei desculpa de falar que tá com dor de barriga. Não, Lá no você curso, né? você dá uma fugidinha e resolve. Mas eu já passei por situações assim, que é desconfortável, que a gente não sabe até que ponto é ou não é. Teve uma situação de eu era adolescente, tinha uns 14 anos. O dentista, ele ficou apoiado aqui. Chega, me dava falta de ar, porque ele era pesado, enorme. E assim, e mexendo, e debruçado mesmo, assim, e mexendo na minha boca, e aquilo me apertando, e eu não, por ser adolescente ali na época, não tinha nem coragem, e tava com a boca aberta, e não falei, mas nunca mais voltei, que eu falei assim: nossa, o cara ficou em cima, doía, assim, o peito. Invadiu o meu espaço, Invadiu o espaço, né? e eu O não meu tinha corpo. noção montou de no que espaço, era, né? praticamente, Mas né? assim, como é, essa... A mulher se sente coagida também, Sim, muitas essa vezes. proximidade fica bem complicado, porque as pessoas, você não sabe o que passa pela cabeça das pessoas também, né? Então, Sim. já aconteceu, você está muito perto, né? Então, você tem que tomar cuidado. Então, a gente coloca aquele monte de avental e separa um pouquinho, mas às vezes, eu acho que é raro às vezes eu ouvir falar alguma coisa assim a respeito, mas pode acontecer. Mas existe também, às vezes, da paciente, a imaginação da onde vai, porque tinha um profissional, já trabalhei com um profissional muito sério, e o fato de ficar, trabalhar e encostar, né, a parte aqui da mulher, e ele vai colocar tudo. Às vezes eu coloco o sugador aqui, eu falo: vou usar de mesinha. Mas a outra mulher fica menos Sim. ruim, mas assim, é bem delicado, né? E você não sabe mesmo. E o que até tá para vocês acontecendo. também, Também, em contrapartida, Eu já me atendendo, senti, falei né? assim: acho que tem que... Falando isso, eu Sim. lembrei do personagem do Jô Soares, né? Ele fala: bocão. Bocão, Aí né? fica naquela. Eu acho que hoje tem mais informação a respeito disso. Eu percebo mais liberdade até para falar sobre assédio, sobre desconforto. Mas a gente vem de uma cultura que não dava para saber, não tinha essa Não. informação Sim, se e é você não sabe, normal, até se agora não você não é, sabe o que se é aconteceu. coisa da minha cabeça. Porque ali a gente está com a boca aberta, numa situação vulnerável, seja homem ou mulher, e milhares de coisas passando na cabeça.
Porque isso é normal? Tem que Será tomar que é assim muito mesmo? cuidado. Será que não é? O profissional tem que tomar muito Até o cuidado. profissional tem que tomar cuidado. Isso. Hoje, antigamente, nem tanto, né? Você É, fala aí assim, ó, você é inverte, doida, né? Hoje não. Hoje, aquilo que você Sim. levanta, um pelinho que você levanta, o profissional é capaz de Pois de isso, perder uma perder carreira, isso né? que eu tô te falando, desse profissional que o trabalhava registro dele por com a causa gente disso. muito sério, e aí a paciente, ela, não sei, acho que ela criou, como ele colocou aqui, como eu faço com o sugador, porque a gente tem que ficar fazendo assim, também por cima do paciente para pegar o sugador, às vezes, né, o meu eu estico aqui, pertinho, mas assim, ele foi pegar o sugador, ela achou que estava encostando, nossa. É complicado. E às vezes o profissional fica sem vontade de continuar até trabalhar, né, se acontece Porque é alguma uma coisa. situação também grave. Eu tenho né? que te falar uma coisa, Uhum. que acontece muito aqui no Conexão Autêntica. É. Sempre que o papo tá ótimo, tá fluindo, acaba o nosso tempo. Nosso tempo está Certo. chegando ao fim. Chegando no final. E para encerrar, Dani, se você tivesse um outdoor universal, né, qual a mensagem que você deixaria aí para o mundo inteiro, né, sobre o que você acha importante? Na odontologia, Na vida, Ah, o você recado quiser, que você mensagem. quiser. na vida, eu acho que vai para odontologia, é assim, é empatia, né? Sempre se coloque no lugar do outro. Como seria se fosse com... O que você faria se fosse com você? Né? Como você se sentiria? Porque eu também, às vezes, vou ao médico, vou ao dentista e eu sei o quanto é duro o descaso, né? O desrespeito, às vezes o atraso, né? Porque o Falta de médico, o consideração, dentista, muitas vezes. acha que pode chegar uma hora atrasada, então você vai esperar. E na vida mesmo, né? Se fosse com você, que você ia gostar daquele jeito, então é só não fazer com outro. Né? Fazer como se fosse com seu filho, com um ente querido, tratar o outro dessa maneira. Acho que seria muito bom se todo mundo pensasse um Trate pouquinho o outro assim. como você quer ser Gostaria tratado. de ser tratado. E Legal. acho que Show, fantástico. Maravilhoso. Adorei, adorei. Tua rede social. Você não é muito ligada, mas você tem a tua rede eu tenho social. o Instagram, que é Dr. Daniela Sartori. Lá que acham a doutora E Daniela eu vou Sartori, postar um a vídeo. melhor, que vai gostar. Ensinando escovação, mas tem que ter paciência, porque demora um pouquinho. Mas vai sair, gente. Vai sair. Não, demorar para sair não, Não, vai, não. demora pra Demora escovar. para Pra ensinar Ah. a escovar. Mas no instantinho pega o jeito. Que isso que é Só importante. treinar. É isso. Tudo é treino. Gente, e a prevenção é muito importante. Eu amo estar como dentista com os meus pacientes fazendo a prevenção. Já aconteceu ficar o dia inteiro atendendo paciente que marcou aquela consulta de rotina e só teve que fazer a limpeza. Eu falo, tudo bem, não recebi nada mais do que aquilo, não vai ter que voltar. Mas eu falo, eu consegui o meu propósito. Né? Então, eu tenho vários pacientes que vêm e eles marcam. Ó, doutor, você não precisou nem me ligar. Já tá na hora, não tá? E aí eu olho, tá tudo lá bonitinho, trabalho bem feito, é trabalho feito para durar, se você contribuir. Então, eu sempre tenho que ir no dentista. Eu escuto, às vezes, pela primeira vez, vem um paciente falar assim, eu sou um ótimo paciente. Eu sempre estou no dentista. Não é ótimo paciente. O meu ótimo paciente é aquele que faz o tratamento direitinho, faz a parte dele em casa e fica com os dentes aí. Eu tenho paciente com 85, tenho uma paciente com 92 anos, não vou falar o nome dela, mas eu amo, que tem um namorado também, que perdeu um dente porque ela caiu e bateu a boca. Tem todos os dentes. Nossa, que delícia. É muito bacana, isso é muito bom. Nossa, gente, eu nunca nem ouvi falar. Tem. Nunca ouvi falar. Eu tenho vários Então, pacientes. Porque Perfeito. exatamente fez a prevenção. Fez o que precisava fazer na hora certa e cuidou Tudo direitinho em casa. E um deles até o que me deu bronca quando eu fui ensinar a escovar. Com essa idade. Acha que eu não sei escovar com essa idade? Eu falei, Aí vamos lá. percebeu que não sabia. Ele podia melhorar e a valeu gente a sempre pena. pode melhorar, né? Sempre pode em tudo, né? Fantástico, fantástico, fantástico. É isso, pessoal. Percebe? Quando a gente fala aqui que o conteúdo é realmente para você levar para sua vida, a gente não está falando brincando.
E eu tenho certeza que você já se inscreveu. Porque se não se inscreveu, pelo amor de Deus, né? Tá fazendo o que não se Exatamente. inscreveu ainda? E aproveita para compartilhar. Eu tenho certeza que você já pensou em várias pessoas que merecem assistir esse episódio, ver algumas partes desse episódio, para começar realmente essa prevenção, começar a dar atenção à sua saúde bucal, e não só a bucal, né? Aqui a gente falou de tudo, Que percebe? é um ato de amor Da vida, né? próprio, de Sim. autoestima, né? De você cuidar de si mesmo. E se tiver alguma dúvida, ó, coloca aí nos comentários. Ou comenta o que você achou, né? Se você gostou, o que você não gostou, o que você acha ou desacha. Aproveita, comenta. Você vai estar ajudando também o nosso canal a crescer mais ainda. E a gente conta muito com cada um de vocês aí, né? É isso mesmo. E assim a gente encerra mais um Conexão Autêntica. Põe para essa câmera aqui com a minha querida amiga dentista, paciente, Daniela, né? Doutora Daniela Caspi Sartori. Né? Obrigada. Vamos fazer nossa Ricardo. conexão aqui, ó. Nossa conexão autêntica. Gratidão, gratidão, gratidão a cada um de vocês. Obrigada. Até a próxima. Episódio.